Glória a Deus. Aleluias. Dias desse, um irmão, com toda sinceridade, ele falou uma coisa, ele perguntou para mim: pastor, tem determinada pessoa que ele tem blasfemado do nome do Senhor Jesus. Esse homem blasfema o tempo todo. Aí ele perguntou para mim: pastor, será que eu poderia amaldiçoar esse indivíduo, essa pessoa? Falei: irmão, olha para nós tempos atrás. Nós éramos do mesmo jeito. Nós blasfemávamos do Senhor. Nós zombávamos de Deus. Nós temos que orar pela pessoa somente. Tão somente orar. E esse texto que eu quero ler com os irmãos, compartilhar com os irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 33. Ele vai falar do rei do sul, do homem mais cruel. O reino do norte é um reino que todo mundo era ruim. Mas o reino do sul, ele teve bons reis, homens que andaram no caminho do Senhor. Mas dentre esses homens, teve um que a Bíblia diz que ele foi o mais perverso de todos. E o nome desse homem era Manassés, que talvez poderia ser a tua história. Diz assim a palavra, 2 Crônicas, capítulo 33. Amém? Todos acharam? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército do céu, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante do filho de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Aleluias, glória a Deus.
meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, Senhor. Que o Senhor venha usar a minha vida para falar com a tua amada igreja. Que o Senhor venha tocar em cada coração. Que o Senhor, ó Deus amado, venha falar profundamente com cada um de nós, a começar por mim, Pai, que estou aqui como pregoeiro da tua palavra, do teu evangelho. Senhor, toca em nossos corações, ó Deus amado, que neste momento em que a tua palavra está sendo ministrada, Senhor, que haja reverência por parte da igreja, por todos nós, ó Deus amado, que haja total reverência à tua palavra, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Irmãos, é interessante, e eu tentei hoje, meditando nessa palavra, tentando compreender por que esse homem, Manassés, que foi filho de um rei, de um bom rei chamado Ezequias, que sucedeu a esse homem, esse Manassés, para que ele desviasse tanto da presença de Deus. Ezequias, irmãos, ele é aquele rei a quem o Senhor Deus mandou o profeta Isaías avisá-lo que ele iria morrer. Olha Isaías 38. Vamos ler Isaías 38. Às vezes tem irmãos que falam assim, lê o texto da Bíblia e fala assim, fecha a tua Bíblia, coloca de lado. Eu acho que a Bíblia tem que estar aberta. Nós temos que estar atento à palavra de Deus, para que nós não venhamos perder a direção. Olha o que diz a palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Ezequias é pai de Manassés, de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja só, irmão, o Senhor fala através de Isaías para Ezequias: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus deu uma ordem para ele colocar a casa dele em ordem. Uma das orações que eu julgo mais linda da Bíblia, do Velho Testamento, entre as mais bonitas, está a oração feita pelo rei Ezequias. Ele estava enfermo, imagino eu que ele estivesse numa cama, quando o profeta Isaías entra para dar essa mensagem a ele, e eu imagino que o profeta Isaías transmite a mensagem, ele sai, e Ezequias vai fazer uma oração, que está no versículo 3, que eu acho uma oração linda. Ele diz, eu imagino que ele vira para a parede, está deitado, ele vira para a parede, talvez chorando, eu estou deduzindo, está uma conjectura, e ele diz: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha essa oração, irmão. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Às vezes a gente acha que uma oração, para ser atendida pelo Senhor, ela tem que ser uma oração, como alguns costumam dizer, uma oração forte. E a oração forte é aquela que tem um tom de voz forte também, né? Aquela oração onde dá um pisa, pula, planta bananeira se for necessário. Mas aqui não, irmão. Aqui tem um homem
enfermo, faz uma simples oração. E essa oração chega no coração de Deus. Essa oração, ela sobe ao coração de Deus. O que mostra isso aqui, irmãos? Mostra que a oração, ela é reflexo da vida do crente. Ela é reflexo do meu viver, da minha vida. A Bíblia, o Senhor Jesus, o Senhor Deus fala em Abacuque 1,13, que Deus é tão puro de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. Às vezes não é o fato de nós estarmos na igreja, mas a questão é nós vivermos uma vida com Jesus. A questão é nós termos uma vida de intimidade com Jesus. Essa é a questão na vida do homem. Quando você entra na presença dEle, no teu particular, no teu íntimo, e você se derrama diante do Senhor. Aquele momento onde você abre teu coração. Porque há momentos nas nossas vidas, irmão, principalmente diante do Senhor Jesus, que não tem como eu me apresentar diante de Deus, querendo mostrar algo que muitas vezes eu não sou. Às vezes as pessoas agem dessa maneira. Eu tento apresentar algo que eu não sou. E muitas vezes eu quero uma resposta de uma oração. E Deus muitas vezes não responde. Por quê? O homem sabe. Porque nós conhecemos aquilo que nos afasta do Senhor. Ezequias, ele teve a oração atendida. A Bíblia fala que o profeta Isaías, ele não tinha saído, ele estava no átrio, na parte de fora do palácio, quando o Senhor chama ele e diz assim: Isaías, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Isaías, vai lá e fala para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus ouve a nossa oração, irmão. As pessoas acham que orar é algo insignificante. A oração, ela tem efeito. A vida cristã, ela é marcada por dois fundamentos: a leitura da palavra de Deus e a oração. Oração e a palavra é a oração. Se eu não leio a Bíblia, eu posso agir como os reis de Israel, a grande maioria, agiam. Como o próprio Davi, eu citava aqui ontem para os irmãos, quando a arca está na casa de Abinadab, e Davi manda que fossem buscar a arca na casa de Abinadab para levar para Jerusalém, porque ele queria fazer uma casa para o Senhor, e ele manda fazer um carro de boi, um carro bonito, eu imagino, e ele manda então que fossem buscar a arca, e Davi ele foi junto. Chegam lá, coloca a arca em cima do carro de boi. Um dos filhos de Abinadab estava lá junto, acompanhando. E Davi, a Bíblia diz que ele ia bailando, ele ia dançando, alegre. A arca está sendo levada para Jerusalém. Chega num determinado momento, a arca ela começa a escorregar. Eu imagino que há uma subida, uma região mais íngreme. A arca começa a cair, e Uzá, ele coloca a mão na arca, para que a arca não caísse no chão. E a Bíblia diz que naquele momento, Uzá morreu instantaneamente. Havia uma boa motivação, havia boa vontade por parte de Uzá, de não deixar a arca cair, havia, mas não era a vontade estabelecida por Deus na palavra, na lei, porque a lei dizia que a arca, ela tinha que ser carregada nos ombros,
E não era por qualquer homem, tinha que ser por levitas. 4 levitas deveriam carregar a arca. Davi, ele tinha esquecido. Talvez Davi não tinha a prática de ler a lei. E muitos reis pereceram por desconhecer a lei. E muitos crentes hoje estão perecendo porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Aí é levado por todo o vento de doutrinas, conforme a palavra do Senhor diz. Ouvem filosofia e acha que isso é vida cristã. Acha que a filosofia faz parte da vida cristã. Então nós temos verdadeiramente que ler a palavra, temos que orar, porque isso é fundamental para a vida cristã. Ezequias, eu creio, a Bíblia fala, ele é um homem que tinha um coração voltado para Deus. Quando ele assume, quando ele se torna rei, ele vai desfazer toda a obra de idolatria. O pai de Ezequias era um idólatra também, era um homem maligno, um homem que fez muitas maldades, muitas coisas malignas ele fez, o pai de Ezequias. E agora o neto está fazendo igual o avô, igual o avô. E aí eu fico perguntando por quê? Irmãos, eu creio que muitas vezes nós erramos por inúmeras falhas. Eu vou usar 2 exemplos de experiências. Eu creio na promessa de Deus que o Senhor Jesus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Talvez muitos dos filhos não estão aqui hoje, mas a promessa é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É promessa da palavra de Deus. Minha mãe foi uma mulher de oração. Minha mãe foi uma mulher de muita oração. Mulher que serviu a Deus, morreu com Jesus. Mas minha mãe, eu me lembro quando eu era menino, ela cometeu, talvez assim na minha visão, um erro, porque ela ia para a igreja, ela passava muita vigília, estava sempre visitando, e eu não estava junto dela. E muitas vezes ela me deixava. Ela estava na vigília e eu brincando na rua, fazendo isso, fazendo aquilo. Ela não tinha essa preocupação de levar eu para estar junto dela, principalmente quando eu era criança. Ela não teve essa preocupação. Quando eu conheci Jesus, porque a promessa é: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ela creu. Logicamente que o Senhor me alcançou. Mas quando o Senhor Jesus me alcançou, eu já era um homem de 25 26 anos mais ou menos. E quando nossos filhos nasceram, eu tive uma preocupação de levá-los à presença de Deus. Eu sempre digo para a igreja: todos eles cresceram na igreja. Eles cresceram vendo a gente orar. E na nossa casa, jamais eles ouviram palavra de baixo calão. Então a gente cresceu dessa maneira. Orava muito, lia a palavra de Deus. Os meninos sempre tiveram interesse pela palavra do Senhor. Todos eles servem ao Senhor Jesus. Talvez algum dos irmãos não tiveram essa oportunidade. Às vezes vieram para o Senhor Jesus já um pouco tarde. Mas a promessa de Deus é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus, está na palavra. E se está na palavra, vai se cumprir. A minha mãe não me levou, mas se cumpriu na minha vida a palavra do Senhor. Então eu fico olhando o que aconteceu com Ezequias, para que Manassés fizesse exatamente o contrário do que o seu pai, que foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, fizesse.
O que foi que ele fez que causou tanta ira, tanta revolta em Manassés? Eu imagino, tá? Uma conjectura, uma hipótese é essa. A Bíblia não é clara. Talvez a soberba também do rei Ezequias, que a Bíblia fala também, é uma outra possibilidade. Mas agora eu quero vou comentar sobre esse texto aqui que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 33, para vocês entenderem como a maldade que havia no coração de Manassés. Veja só, irmão, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ou seja, quando o Senhor Deus falou, quando Ezequias fez aquela oração, pedindo ao Senhor para que acrescentasse anos de vida a ele. Olha, aquela oração que ele fez, ele não pediu, né? Ele apenas falou que tinha andado nos caminhos do Senhor, e o Senhor disse que iria acrescentar 15 anos. Naquele momento ainda Manassés não tinha nascido. Ele não tinha nascido. 3 anos depois ele nasceu. Quando o rei Ezequias morre, ele está então com 12 anos. E a Bíblia diz que ele começou a reinar com 12 anos, após a morte de Ezequias, e ele reinou 55 anos. 55 anos reinou em Jerusalém. No versículo 2 a Bíblia diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos feito o que é mal aos olhos do Senhor. Sabe qual que é o fundamento também da vida cristã? A vida cristã, eu vejo irmãos fazendo campanha de prosperidade, campanha daquilo, campanha disso, isso, aquilo, pede tal coisa. Uma pessoa falou para mim: irmão, o pastor, você está orando para eu casar? Eu falei: irmã, eu não oro para ninguém casar. Isso não é vida cristã. Vida cristã não se fundamenta em ficar orando para arrumar marido para alguém, esposa para alguém. Isso não é vida cristã, irmão. A vida cristã, uma vida cristã, é uma vida de negação. Servir a Jesus não é olhar para as coisas da terra. Se eu quero ganhar dinheiro, é trabalho. Nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, nós corremos atrás. A vida cristã é uma vida que se fundamenta em fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade dEle. Às vezes você tanta coisa que há na nossa vida, e a cada dia muitas vezes o Senhor vai revelando determinadas coisas que há na minha vida, e aí eu falo: Senhor, isso aqui está te entristecendo. Há uma atitude minha, um posicionamento meu, às vezes eu dou conta, está entristecendo o Espírito Santo. E eu não quero entristecer a Jesus, irmão. Então eu vou buscá-lo, eu vou buscar a face dele, para que ele me ajude a ser liberto de determinadas coisas. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Eu quero que ele olhe para mim e ele fale: eu me agrado do meu filho Helder. Meu filho Helder é um bom filho, ele é obediente. Eu quero que as minhas orações sejam como as orações do rei Ezequias, que diante de uma adversidade, eu não preciso pedir nada ao Senhor, mas uma simples oração: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, e minha oração chega diante de Deus, e o Senhor fala: olha, avisa lá que tal coisa eu vou fazer na vida dele. Não precisou pedir. Então é isso que é o que o Senhor quer de nós, irmão, que nós o agrademos, que nós façamos a vontade dEle. Às vezes nós entristecemos o Senhor, quando nós muitas vezes vamos diante dEle e queremos coisas desse mundo. Eu acredito que um irmão que ainda não entendeu, tem muito irmão que não entendeu, porque eles estão olhando para as coisas desse mundo, para os bens materiais. Não é isso o objetivo? A presença de Deus,
A presença de Deus, irmão, você contemplar Jesus, não tem preço. Se um homem do mundo, se um ímpio, o ímpio soubesse o que é estar na presença de Jesus, ele abriria mão de tudo para poder contemplar a presença do Senhor Jesus. E a nós, irmão, foi dado esse privilégio. Às vezes você está louvando a Deus, você está em lágrimas. Às vezes se você ajoelha, você está em lágrimas. Teus olhos não veem, teus ouvidos não ouvem a voz audível do Senhor, mas o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habitando em você, e o teu Espírito, há uma comunhão, e há um regozijo na tua alma, a presença de Deus. Isso não tem preço, mas há uma necessidade que nós abramos mão de nossas vontades. Manassés, ele vai fazer exatamente o que o pai dele fez. Enquanto o pai dele destruiu todas as imagens de escultura, todos os deuses que eram cultuados pelo pai de Ezequias, Manassés vai fazer exatamente o contrário. A Bíblia diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Esses altos eram deuses, irmãos. Eram deuses que eram adorado pelos cananeus. E o povo de Israel, eles começaram a adorar também a esses deuses. As pessoas têm uma inclinação pela idolatria. Se eu falasse para a igreja: olha, se você tocar nesse microfone, você vai ser curado. Talvez algumas pessoas iam tocar, e aí por algum motivo, talvez acontecesse alguma coisa, de repente todo mundo viria aqui para tocar nisso aqui, e daqui a um tempo estava tendo culto para isso aqui, achando que isso aqui era um Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor manda Moisés fazer aquela serpente no deserto, porque cobras, serpentes picavam o povo por causa do pecado, por causa da desobediência, o Senhor mandou que fizesse uma serpente, colocasse numa haste, e quando o povo olhasse para aquela serpente, aqueles que eram picados pelas serpentes, eles eram curados. Aquela serpente, ela prefigurava o Senhor Jesus, irmão. Mas sabe o que acontece? Quando Ezequias se torna rei, ele tem que destruir aquela serpente, porque o povo agora estava adorando a serpente, o povo estava idolatrando a serpente, porque isso é, o ser humano tem essa inclinação para esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas não compreendem que isso entristece a Deus. O segundo mandamento, primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Horebe: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima, nem na terra, nem debaixo da terra. Ordem de Deus, do Senhor: não farás para ti imagem de escultura. E os homens fazem imagem de escultura e ajoelham diante da imagem de escultura, e muitas vezes coloca a imagem de escultura e fala: essa imagem, ela protege a minha casa. Assim como a rosa também, a rosa ungida. Fulano leva uma rosa para a tua casa, e as pessoas depositam a confiança naquela rosa, e eles dizem: olha, leva essa rosa para a tua casa durante 7 dias, e durante 7 dias a tua casa está protegida. Não é Jesus que protege a casa, mas é a rosa. E isso é idolatria, isso é pecado. Por quê? Porque nós tiramos o foco de Jesus, irmão, e colocamos o nosso foco numa imagem ou numa rosa que pode proteger nossas vidas. E o cristão, ele não precisa de proteção. O cristão precisa de Jesus. Eu não preciso de nada. Eu não tenho medo de macumba, não tenho medo de feitiçaria, não tenho medo de nada.
eu tenho medo de entristecer o Senhor Jesus. Eu tenho medo de entristecer o Senhor e perder a comunhão para com Ele. Sabia que o Espírito Santo sai das pessoas? Em 1 Samuel capítulo 16, por causa da desobediência do rei Saul, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus saiu de dentro dele. Acontece, irmão. Aí a pessoa fala, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de participar de um culto a Deus. Eu não tenho mais vontade. Sabe por quê? Não é porque ela não tem mais a vontade. É porque o Senhor a abandona. Aí a pessoa não tem prazer. Porque o que me leva a buscar o Senhor, o que me leva a estar na presença do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. É Ele quem convence, é Ele que traz essa fome de estar na presença de Deus. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós não teríamos vontade alguma de estar na presença dEle. Mas o Espírito Santo, Ele nos convence. E à medida que a gente busca, nós vamos tendo mais fome de diante do Senhor. No versículo 3 diz assim: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Quando a Bíblia fala exército dos céus, talvez a gente lê e a gente fala, olha, a Bíblia está falando aqui dos exércitos celestiais que Manassés fez. Não, o exército dos céus aqui eram deuses que era adorado também pelas nações pagãs, e agora era introduzido por Manassés. O exército dos céus era formado pelo Deus Sol, Deus Lua e as estrelas, irmão. Eram deuses e o povo adoravam e serviam isso aqui. E ele introduziu isso também. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém está o meu nome eternamente. Não bastasse tudo isso, ele vai dentro do templo do Senhor, ele vai levantar altares. Vai levantar altares de outros deuses. Isso chama-se profanação. Isso é profanar. É você tratar o que é sagrado como algo sem importância. Isso é profanar. Se nós fizéssemos festa junina gospel aqui dentro da igreja, desse templo, que foi levantado com o intuito único de prestar um culto a Deus, de exaltar Jesus Cristo, se nós fizéssemos uma festa junina aqui dentro, uma festa junina gospel, muda o nome, mas a mesma coisa, nós estaríamos profanando um lugar santo. O lugar santo. Pastor, mas por que o lugar é santo? Porque aonde Jesus está é santo. As pessoas olham para determinado indivíduo e falam: o fulano de tal é santo. Santo, irmão, são aqueles que têm um Espírito Santo de Deus. A gente não pode falar simplesmente que alguém é santo se eu não conheço. Quando o Senhor, ele fala com Moisés, lá no Monte Horebe, ele diz assim para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Uai, lá no Monte Horebe hoje, aquele lugar onde o Senhor esteve falando com Moisés, aquele lugar, ele é santo? Se eu for lá, aquele lugar é santo? Não, irmão, aquele lugar não é santo. Mas quando o Senhor estava ali falando com Moisés, aquele local se torna santo. Por quê? Porque o Senhor ali estava. Se nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, se o nome de Jesus ele é cultuado, se toda adoração, se tudo que nós fizermos aqui é para glorificar o nome de Jesus, se Ele é a pessoa principal aqui, então este lugar é santo. Se a tua vida é vida consagrada a Deus, se o teu viver é consagrado a Deus, então você é santo. Você é santo, por quê?
porque você tem uma vida consagrada a Deus. Mas Manassés, não bastasse tudo isso, ele vai pegar aquele templo que foi consagrado ao Senhor, construído por Salomão, e ele vai edificar altares a outros deuses. Aí faz uma imagem para Baal, para Astarote, ou seja, um lugar que era para Deus, irmão, ele agora profanou. No versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os pátios da casa do Senhor. O versículo 6, ele fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom. Isso aqui é o mais terrível. O que é esse vale do filho de Enom? Irmãos, essa prática que ele adotou aqui foi adotada pelo avô dele, pai de Ezequias. Vamos dar uma olhada em 2 Crônicas 28, para vocês verem quão perverso foi esse homem. É como eu disse, irmão, literalmente como eu, como você. Às vezes você vai em determinado lugar, você fala, poxa, jeito ruim, maligno. Às vezes nós não deveria ter sentimento, mas muitas vezes a gente deseja até o óbito da pessoa, de tão mal que é. Esse aí poderia ter, morrer. Às vezes a gente fala isso. Mas qual que é a diferença diante de Deus, de um homicida, de um traficante, de uma prostituta, de um mentiroso, de um idólatra? Tudo é pecado. Nada mostra que nós somos melhores ou piores, irmão. A diferença na vida do homem é quando o Senhor Jesus ele entra. Isso é uma diferença. Olha só, 2 Crônicas 28. Tinha Acaz, Acaz era vô de Manassés. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou no caminho dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Irmãos, Manassés vai nesse vale, e ele vai também sacrificar os próprios filhos. Quando a Bíblia diz passar pelo fogo no vale do filho de Inom, ele está dizendo de sacrifício do próprio filho, irmão. Olha a perversidade desse homem. Ele vai sacrificar os próprios filhos, como fizera o seu avô. Homem maligno, perverso. Qual a sentença que nós desejaríamos para um homem desse? O que esse homem merecia, irmão Hélio? Irmão Hélio não vai falar, mas falar, esse homem é mau, merecia uma boa surra, e quem sabe que o Senhor matasse ele. Homem perverso. Mas irmãos, passou a criança pelo fogo, a gente se indigna. O culto a Moloque, a origem da palavra Moloque, os irmãos sabem, é moleque. A gente não tem que chamar filho por nome de demônio. Ô moleque. Moloque é um nome de demônio. Moleque faz referência a Moloque. O culto a Moloque era exatamente isso. Os pais levavam a criança para ser sacrificada a Moloque. Esse é o culto a Moloque. Agora, nós estamos vendo pessoas sair na rua para legalizar o aborto. Que diferença tem, irmão? Queimar uma criança e matar uma criança no ventre. É mal maligno, é perversidade. Tanto um como o outro não tem a presença de Deus na vida. Se tem uma coisa que não pode fazer da nossa vida, é exatamente ceifar a vida de ninguém. Mas não cabe a nós.
E Deus, para guardar os seus filhos, para que não venha pecar nessa área, eu sei que o Senhor Deus nos guarda, para que nunca nós venhamos cometer esse tipo de pecado. Mas Manassés, ele fez isso. Ele queimou os filhos dele, ele ofereceu aos deuses, no vale do filho de Inom, os próprios filhos em holocausto. Aí, no versículo 7, ainda diz assim, no 6, e de agouros, ele também fez agouros. O que é agouro? Agouro eram magias que as pessoas usavam para identificar as tragédias que poderiam acontecer. Então eles buscavam magia. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Eu vejo, tem crente, não é no nosso meio, mas eu conheço crente que consulta horóscopo. Tem crente que fala assim, qual que é teu signo? Eu falei, eu não tenho signo. Mas tem crente que está falando, qual que é teu horóscopo? Eu estou falando isso porque eu conheço algumas crentes, não é da nossa denominação, mas eles olham o horóscopo. E tem gente, e tem crentes, irmãos, que eles só não vão atrás de uma cigana, de uma necromante, de uma quiromante para ler a mão, porque eles sabem que é pecado. Mas que eles gostam, não foram libertos, infelizmente. E consultou adivinhos, encantadores. Tanto adivinhos como encantadores são necromantes. Eles consultam pessoas que morreram. Como nós sabemos que os mortos não voltam, então, na verdade, eles consultam quem? Demônios. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. No versículo 7, também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Então vocês observam também que tudo aquilo que Deus fala, há um condicional. Você quer ser abençoado? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Aí o Senhor Deus se agrada. No versículo 9. E Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. E fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não deram ouvido. Às vezes Deus fala e o povo não dá ouvido àquilo que o Senhor está fazendo. Ele fez pior do que as outras nações. Ou seja, outras nações foram destruídas. E aqui nós estamos por Deus, e aqui nós estamos vendo Manassés fazendo pior, e o Senhor Deus contemplando tudo isso. Essa é a história de Manassés, a história de um homem do pior, do homem mais maldoso dos reis de Judá. Mas o bom, sabe o que é, irmãos? Como eu estava falando, porque o Senhor me alcançou a cada um de nós. Não tinha nada em mim que pudesse chamar a atenção do Senhor. Um dia eu mandei uma foto aqui da igreja para uma pessoa, para ver a igreja, né? A pessoa colocou, parabéns, você merece. Eu falei, eu não mereço nada. Escrevi para ela, eu não mereço. Mereço não, irmão. Ninguém merece nada. Nós estamos aqui, não foi porque nós merecíamos. As obras, eu sou bonzinho, pastor. Eu distribuo cesta básica. Eu faço isso. Não, isso não é escolha do Senhor. Você está aqui pela graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia. Eu não fiz nada que pudesse chamar o coração, a atenção do Senhor. Mas Ele escolheu me amar, escolheu amar você. E quando Ele escolheu a nós, sabe o que aconteceu, irmão?
você passou a crer que Jesus é Deus. Uma característica dos eleitos de Deus, daqueles que são escolhidos por Deus, é que eles reconhecem que Jesus, Ele é Deus. E nós reconhecemos que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. E isso não é mérito nosso, não. Foi porque Ele nos amou. Ele nos amou. Agora, por que o Senhor amou a mim e muitas vezes não ama o meu irmão? Por que o Senhor amou você e não amou o teu irmão? Eu não sei te explicar. O critério é do Senhor. Foi Ele que chamou. Mas uma coisa eu sei: nenhum de nós merecíamos estar aqui na presença do Senhor. Nenhum de nós merecia estar na presença de Deus. Eu tenho convicção que eu não merecia de maneira alguma. Coração duro, blasfemo, zombador. Eu zombava do Senhor. Por isso, quando eu citei o irmão falando, eu lembrei de mim, porque eu zombava também de Deus. Então, imagina se minha mãe fosse me amaldiçoar, porque eu era um zombador. Talvez eu, vendo eu naquela época, eu falava: meu Deus, eu amaldiçoaria esse indivíduo aqui. Mas não é dessa maneira, irmão. E eu me vi nessa situação. E Deus olhou para Manassés, não sei porquê, que o Senhor Deus viu nele, talvez é o mesmo que viu em nós, mas o Senhor falou: vou salvar esse homem, eu vou mudar a vida desse homem. E o Senhor Deus, dentro da escola, dentro do projeto de Deus, porque muitas vezes, quando a gente passa pela adversidade, a gente não entende a maneira como Deus trabalha. Mas muitas vezes Deus está trabalhando. E a Bíblia diz que o Senhor, no versículo 11, o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais o prenderam Manassés e os espinhais, e os amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Irmãos, olha o tratamento de Deus. Olha o tratamento de Deus na vida do homem. Eu poderia chamar aqui algum dos irmãos aqui e falar: irmão, vem cá, me fala como foi que o Senhor trabalhou na tua vida. Como foi que Deus, Ele te quebrou? E você ia falar: pastor, Deus fez isso aqui, pastor, Deus permitiu tal coisa, Senhor, pastor, olha, eu estava desse jeito aqui, o Senhor, Ele deu uma chilepada. Aí eu pergunto para vocês: você se revoltou contra Deus? Eu falo: não, de maneira alguma. Eu amo a Jesus, como eu sou grato a Ele, por isso que sucedeu na minha vida. Irmãos, o Senhor levanta o rei da Babilônia, e eles vão até Jerusalém, e eles prendem Manassés, e eles colocam cadeia, e o amarram, e levam para a Babilônia. Olha o agir de Deus. E no versículo 12 a Bíblia diz: e ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Às vezes as lutas, irmão, às vezes as adversidades, é uma maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas. A Bíblia diz assim: tudo dai graça, em tudo dai graça. A Bíblia não manda eu dar graça nas coisas boas. Está passando pelo vale, Senhor, glória a Deus, Senhor. Se você é um crente fiel a Deus, se você tem uma vida no altar, se você tem buscado ao Senhor, ou se mesmo que você não tenha, talvez você esteja numa condição de Manassés, e você passa por um vale, às vezes é a maneira como Deus está usando para te alcançar, a maneira de Deus falar contigo. Às vezes eu acredito que Manassés estava com os ouvidos tão tapados, que ele não conseguia ouvir a voz de Deus. No versículo 10, a Bíblia diz que Manassés e o seu povo não deram atenção, não deram ouvidos ao que o Senhor falava.
Às vezes as pessoas endurecem o coração, às vezes Deus está falando, Deus está mostrando, e o homem duro, resistindo à palavra do Senhor. É como Paulo, o apóstolo Paulo, que eu peguei a semana passada, aqui, homem duro, um jovem ainda, mas dedicado à lei, assistindo ali Estevão ser apedrejado, assistindo um homem de Deus ser apedrejado. Mas naqueles momentos que ele assistia aquele apedrejamento, ele era quebrado, ele era moído, o coração dele era tocado pelo Senhor, irmão. Porque Deus faz dessa maneira. Às vezes a maneira do Senhor trabalhar no coração do homem, trabalhar na vida do homem, na cadeia, na prisão, ele busca ao Senhor, ele ora a Deus, ao Deus de seu pai, de Ezequias. Às vezes a gente não entende algumas coisas. Eu me lembro que, já falei isso aqui na igreja, mesmo longe do Senhor, mesmo não tendo servido ao Senhor, eu me lembro que em algumas ocasiões que tive que buscar socorro, eu buscava no Senhor. Eu sabia que Jesus podia operar. Eu não estava servindo ao Senhor, eu não estava na igreja, mas eu sabia que o Deus da minha mãe, Ele poderia curar, Ele poderia mudar a circunstância. Eu tinha 20 anos, eu fui em Volta Redonda fazer um vestibular, 19 anos, sei lá. E uma senhora, ela começou a passar mal onde eu fiquei, começou a se sentir muito mal. E naquele momento eu me lembro de ter orado. Eu não era crente, eu não estava na presença do Senhor, mas eu orei, porque eu sabia que o Deus da minha mãe podia curar. E é o que aconteceu na vida de Manassés nesse momento aqui, é isso. E ele se humilha muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer em Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor, Ele é Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Como é bom, irmãos, como é bom quando a gente pode clamar a Deus. Como é bom quando a gente está numa situação e nós temos um Deus para clamar, que nós podemos dirigir a Jesus e saber que Ele nos ouve. Eu falo, às vezes eu vejo algumas pessoas, tem algumas pessoas que dizem que são ateus, falam, olha, o duro seu, sabe o que é? É que se você passar pelo vale da sombra da morte, você vai passar sozinho. Nós podemos passar também, porque o sol nasce para todo mundo, mas a diferença nossa é que, se ainda que tenha um diagnóstico que não tem cura de uma doença, nós sabemos em quem nós vamos procurar socorro, irmão. E o nosso socorro, ele está em Jesus. Eu digo para a igreja, eu tenho dito para a igreja, eu não me preocupo mais com nada nessa terra, mas a minha alma, ela tem uma necessidade da presença de Jesus, da presença de Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida. O Senhor leva ele para Jerusalém. E em Jerusalém, agora é um novo homem. Talvez semelhante a Nicodemos. Nicodemos tem um encontro com Jesus e a vida dele, a partir daquele momento, é diferente. Agora ele é um novo homem. E um novo homem começa agora a ter uma atitude diferente. No versículo 14 diz assim: e depois disso edificou o muro. Ele havia voltado para Jerusalém, se tornou rei novamente. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente e a Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Retirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou para fora. Tira tudo, reconhecendo. Eu creio que Deus abre a visão do homem, e agora ele tira.
e reparou o altar, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nos livros da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de esculturas, antes que se humilhasse, eis que estava tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Olha a transformação na vida desse homem. Por isso que às vezes eu olho determinadas pessoas, a pessoa fala, não tem jeito não. Não tem jeito? Não tem jeito? É só o Senhor Jesus entrar na vida dos homens. Tinha um irmão, esse irmão, quando eu fiz culto no presídio, esse irmão, ele foi preso, ele é até inscrito no nosso canal. Ele foi preso, um momento de muita aflição, estava endividado, muito endividado. E a esposa dele parece que estava pressionando muito, e teve um dia que ele tão desesperado, ele falou, vou resolver o problema. E foi fazer um sequestro relâmpago. E acabou sendo preso. E passou uns 2, 3 anos na cadeia. Esse irmão, hoje ele é crente. Tem o quê? Tem uns 15 anos isso. 15 anos mais ou menos. Na cadeia, ele encontrou o Senhor Jesus. Na cadeia, eu me lembro que tinha vindo aqui para Cuiabá um rapaz. Esse indivíduo, ele era chefe, ele comandava o presídio no Mato Grosso do Sul, barra pesadíssima, que foi alcançado pelo Senhor Jesus. E ele veio para cá. Ele estava na época, nesse lugar onde eu fazia o culto, que era Polinter. E eu me lembro, irmãos, que até lá eu conhecia esses irmãos. E esse jovem, que era o chefe, que comandava o presídio lá em Campo Grande, que havia se convertido ao Senhor, esse homem foi, porque eu ia uma vez na semana e ele evangelizava o pessoal. Então chegava uma vez na semana, eu estava lá, passava 3 horas ali com aqueles irmãos, mas ele faz um trabalho de evangelismo. E muitas vidas ali, irmãos, foram alcançadas por Jesus através desse trabalho. Eu falo aqui na igreja, nós temos fruto desse trabalho, né, Leudes? A Leudes não teve perda não, irmãos, mas ela é fruto desse trabalho. E através da vida da Leudes tem outras pessoas, tem outros irmãos aqui também. Mas, ou seja, Deus preparou, Deus teve que permitir tal coisa na vida desse irmão, para que ele reconhecesse que Jesus é Deus, que Jesus é Deus. Não tem limite para o Senhor operar. O que você precisa é falar para o Senhor, Senhor, eu te entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Senhor, talvez eu seja um lixo, talvez eu seja a pessoa mais desprezível da terra, mas eu entrego a minha vida a Ti. E o Senhor vai ouvir a tua oração, e o Senhor vai mover, e vai fazer de você um vaso novo, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Feche teus olhos, eu vou louvar o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. É um privilégio
podemos adorar o Senhor Jesus. Não é para qualquer um, irmãos, mas é para aqueles que o Senhor Jesus chama. Aleluia, Senhor. Como eu sou grato a Ti, Senhor Jesus. O Espírito de Deus, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins,
adorar, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor, porque foi pelo teu Espírito, foi pela tua bondade, pela tua graça, que Manassés foi restaurado. Foi pela tua graça, Senhor, que eu estou aqui, ó Deus amado. Foi pela tua graça, Senhor, que Moacir está aqui, irmão Ricardo, Pai. Senhor, foi pela tua graça, Pai, que os teus filhos estão aqui, cada um, Senhor, te adorando, adorando o teu nome, Pai. Isso não é coisa do homem. O homem não pode fazer isso. O homem não pode decidir. Mas o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Oh Senhor Jesus, oh Senhor amado, Elamaramalayas limiricanta, lamarabalayas limiricanta laias. Oh Senhor Jesus, que amor tão grande, Senhor. Que amor tão grande, Senhor, para conosco, ó Deus amado. Éramos perdidos, Senhor. Éramos perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, Jesus. O Senhor nos chamou, Pai. E aqui nós estamos, Senhor Jesus, na tua presença, Senhor, para te agradecer por esse amor tão grande. Nós somos os Manassés, Pai. Nós éramos como Manassés, mas nós fomos restaurados, Pai. Assim como Manassés foi restaurado e se tornou um novo homem, Pai. Nós somos a cada dia restaurados, Senhor. Fomos lavados quando nós te recebemos como nosso Deus. Fomos lavados, ó Pai, mas necessitamos, Senhor Jesus, de ter os nossos pés lavados todos os dias por Ti. Precisamos ter os nossos pés lavados por Ti todos os dias, ó Pai, até que nós cheguemos, ó Deus, à condição de homens e mulheres perfeitas, Pai amado. Eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato a Ti por ter a Ti como meu Deus, como nosso Senhor, Pai. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus, por este amor tão grande, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui, te adorando, adorando o Teu nome, Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Deus, Senhor Jesus. E o desejo, Pai, de muitos corações aqui, Senhor, é fazer a Tua vontade, é fazer tão somente a Tua vontade, te agradar, Senhor, exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar aqui, Senhor, com a Tua amada igreja, Deus amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos só para concluir. Eu quero ler Lucas. Lucas capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza,
deu todo o sustento que tinha. Aleluias. O que nós podemos tirar desse texto, irmãos? Primeiro, que o Senhor Jesus, Ele atentava para como as pessoas, elas ofertavam. Uma outra coisa, a nossa oferta, a vida do ofertante é mais importante do que a oferta. A vida do ofertante é mais importante do que a oferta. Uma vida santa, uma vida consagrada, se leva a tua oferta diante de Deus. O Senhor falou isso para Caim, exatamente isso. E a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Às vezes o que você vai ofertar, dizimar, talvez seja irrisório, mas é a tua oferta. Às vezes determinada pessoa vai dar uma oferta elevada, mas às vezes, proporcionalmente, aquele que vai ofertar está ofertando tudo o que tem. Talvez alguns vão ofertar tudo o que tem, seja R$1, e o Senhor, olha, Ele deu tudo o que Ele tem. Então nós temos a matemática de Deus diferente. Se você for ofertar, dizimar, isso diz respeito unicamente a você, é algo muito íntimo de vocês. Nós vamos terminar o culto, você vai pegar a tua oferta, o envelope, vai colocar ali, vai colocar no gasofilácio. Alguns irmãos estão transferindo para a conta da igreja, fica a teu critério, amém? Mas se você sentir no coração, se for de amor, não é barganhando com Deus, aí eu vou dar isso, mas eu quero tal coisa. Isso, Deus não se agrada disso, Deus não entra em barganha de ninguém. Oferta, eu oferto ao Senhor Deus, não é esperando algo em troca, não, eu oferto a Deus, Senhor Deus, voluntário. Assim como nós ofertamos muitas vezes nosso trabalho, alguma coisa na obra do Senhor, é todo um trabalho voluntário que a gente faz ao Senhor. Uma coisa é certa, irmão, nós somos testemunha que o Senhor Deus tem abençoado, amém? Eu quero convidar a amada igreja a ficar em pé, vamos orar mais uma vez. Aleluias. Fecha teus olhos e fale com nosso Senhor Jesus. Dirija-se a Ele em oração. Talvez você vai ter que orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento. É o Senhor Jesus que temos que apresentar tudo a Ele em oração. Meu Senhor Jesus, o rei Ezequias fez uma simples oração, Pai, e aquela oração tocou o seu coração, meu Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, que o Senhor venha operar no nosso meio com poder e glória, Pai. Que a Tua presença, Senhor, ela seja notória, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha ter prazer, Senhor, de receber o culto que nós temos ofertado a Ti todos os domingos, Senhor. Oh, meu amado Deus, Senhor Jesus, que a Tua paz possa inundar a cada um de nós, meu Pai. Que a Tua paz possa inundar a Tua igreja neste momento. Não a paz que o mundo tem, que é a simples ausência de guerra, mas eu estou dizendo da paz que o homem não tem, que o mundo não tem, mas que o Senhor Jesus, o Senhor tem e o Senhor dá aos Teus filhos. Essa paz, ó Deus amado, que ainda que nós estejamos no meio de uma tempestade, nada nos abala, porque nós temos a convicção absoluta da Tua presença. Senhor, é esta paz que eu peço a Ti, para que o Senhor dê à Tua igreja, Pai, o descanso, o refrigério, o Teu bálsamo, Pai. Senhor Jesus, eu peço a Ti também, meu amado Deus, que nós venhamos crescer na comunhão para contigo. Senhor, que nós não venhamos Te conhecer apenas de ouvir falar, mas que nós venhamos Te conhecer, Pai, de andar contigo. Senhor Jesus, que nós venhamos ser como Enoque, Pai, que andamos contigo,
que estamos ao teu lado, Pai, que possamos, ó Deus, falar contigo e ouvir a tua voz, ó Pai. Senhor Jesus, que não venha haver entre nós e ti intermediário, que o Senhor venha ter o prazer de falar diretamente com cada um de nós, ó Pai, e que nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, pelos casamentos. Meu Deus, o casamento foi uma instituição que o Senhor criou, Pai amado. Senhor, Satanás tem batido duro contra essa instituição. Ó Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, que no nosso meio não haja o divórcio, Senhor. Que os maridos venham se converter a Ti verdadeiramente e venham amar vossas esposas como o Senhor amou a igreja, Pai. Meu Deus, quando homens são convertidos, quando mulheres são convertidas, ó Pai, eles não se separam, Deus amado. Eles não se separam. Senhor Jesus, alcança, Pai, restaura filhos, ó Deus amado, restaura, Senhor. Meu Deus, quando nós lemos a vida de Manassés, nós entendemos que não existe o impossível para a restauração. Todos podem ser alcançados, basta o Senhor querer, Pai amado. Ó meu amado Senhor, Senhor Jesus, que essa semana, aonde nós estivermos, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, eu apresento os Teus filhos, aqueles que estão passando por enfermidade. Senhor, eu apresento o Teu filho Josimar, Pai amado. Meu Deus, ele é Teu, ele é propriedade Tua, Senhor Jesus. Meu Deus, tira toda dor, tira todo problema de saúde, Pai. Restaura o Teu filho, Pai, o Teu amado. Visita a irmã Iracilda, Senhor, que está enferma. Meu Deus, visita a Margarete, Senhor. Meu Deus, visita cada irmão, ó Deus amado. Talvez estou esquecendo alguns. Que o Senhor visite a Tua igreja. Que haja cura, que haja restauração, ó Pai, no nosso meio, ó Deus amado. Senhor Jesus, mas acima de tudo, Pai, o que nós queremos é a Tua presença, Senhor. Nós queremos estar no centro do Teu querer. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu oro, no nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, ó Deus amado, por este momento. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Terça e sábado nós temos oração em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.